No vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa desse monitor aqui da Zinnia, modelo Pegasy UW29 de 29 polegadas, e a gente vai começar direto aqui analisando a qualidade de imagem desse monitor. Em relação às cores, o monitor faz um ótimo trabalho, entregando pra gente cores bem bonitas e vivas, o que de certa forma já era esperado, afinal de contas ele conta ali com painel IPS, que geralmente já traz esse tipo de característica. E para quem é mais detalhista nessa questão das cores, vocês estão vendo na tela agora informações mais precisas em relação à gama de cores desse monitor. Apesar do painel IPS que ele utiliza mandar bem nas cores, geralmente um painel do tipo IPS entrega pra gente um nível de preto e um nível de contraste um pouco abaixo, por exemplo, se comparado a um painel VA. De qualquer forma, durante os testes, vou confessar que eu fiquei bem satisfeito aqui com o contraste e o nível de preto geral dele. Ele obviamente não é um nota 10, afinal de contas se trata de um painel IPS. De qualquer forma, no geral, gostei do desempenho. E só para essa questão ficar mais clara para vocês, a gente pegou essa imagem comparativa que vocês estão vendo agora, a gente comparou com outro monitor da mesma marca, só que um monitor mais barato, e a gente consegue ver claramente que o monitor da direita que a gente está analisando aqui no vídeo consegue entregar pra gente um melhor nível de preto, um melhor nível de contraste e uma imagem mais limpa se comparado ao mesmo monitor da mesma marca, no caso que vocês estão vendo aí. Também queria destacar que pelo menos o modelo que a gente está analisando aqui tem uma uniformidade de preto incrivelmente boa, ou seja, a gente não tem aqui aqueles problemas chatos de vazamento de luz no canto da tela, por exemplo, algo que vocês podiam ver um pouco ali na comparação que a gente mostrou agora para vocês com um outro monitor. E sobre o ângulo de visão, ele também faz um trabalho legal, algo que já é característico ali de painéis tipo IPS. E também vale a pena mencionar que na parte de baixo do monitor, a gente consegue clicar em alguns botões para acessar o menu do monitor. Eu recomendo que vocês deem ali uma explorada, porque a gente consegue mudar ali a temperatura, a cor, mexer no brilho, e a dependendo do seu gosto pessoal, você consegue fazer vários ajustes aí que alteram bastante a qualidade de imagem aqui do monitor. E ainda sobre a qualidade da imagem, esse aqui é um monitor Full HD, que tem a resolução máxima de 2560 por 1080, e ele tem como um dos grandes diferenciais o fato dele ter uma tela aqui ultra wide de proporção 21:9. E o que isso significa? Significa que ele tem uma tela que é mais comprida para os lados, dessa forma fazendo com que a gente consiga enxergar mais coisas na tela ao mesmo tempo, se comparado a um monitor convencional. E essa é uma questão que pode ser especialmente boa para o pessoal que vai usar o monitor para trabalho ou para estudo. Afinal de contas, como eu acabei de falar, a gente consegue enxergar mais coisas ao mesmo tempo na tela. Dessa forma, vocês conseguem abrir, por exemplo, 2 ou até 3 abas ao mesmo tempo e trabalhar ali com elas todas juntas, o que pode facilitar e agilizar bastante aí o trabalho, dependendo do que você estiver fazendo. Vale a pena mencionar que essas abas que a gente abre, elas não ficam ali exatamente com o mesmo tamanho de uma aba original de um navegador, vamos colocar assim, mas já ficam num tamanho suficientemente bom para a maioria das atividades. E além disso, vários programas de edição, de vídeo e foto também aceitam esse tipo de formato, o que também pode facilitar ali o trabalho no dia a dia. E também vale a pena lembrar que alguns jogos de computadores também dão um suporte para se estar jogando ali nessa proporção de 21:9, que é algo que pode estar sendo aproveitado aqui nesse monitor da Zinnia, só que mais para frente aí, daqui a pouco eu comento mais sobre a questão de jogos de videogame. Apesar desses pontos positivos em ter um monitor com essa proporção de tela, vale a pena lembrar que alguns conteúdos, especialmente vídeos no YouTube, filmes em serviço de streaming, séries também, ou mesmo alguns jogos de videogame, não foram feitos para serem rodados nessa proporção. O que isso significa? Significa que na hora que vocês forem usar esses tipos de conteúdo nesse monitor, vocês vão ter 2 barras laterais pretas na esquerda e na direita, como vocês estão vendo aí através dessas imagens. E eu sei que algumas pessoas não ligam muito para essa questão, mas eu sei que algumas pessoas também podem se incomodar, então eu acho que é algo importante aqui de estar se mencionando no vídeo. Vamos falar agora então sobre a experiência com jogos de videogame, e em relação a isso o monitor tem 3 pontos que vale a pena destacar. A primeira coisa é aquilo que eu acabei de falar, que é a questão da proporção da tela, que pode ser aproveitado em alguns jogos de computador que são compatíveis com essa proporção. O segundo ponto que vale destaque é que ele tem suporte para FreeSync, que é algo que pode estar sendo utilizado aí em jogos de computador ou então no Xbox Series X ou S. E a terceira coisa que vale a pena mencionar, que na parte de baixo aqui do monitor tem um botãozinho que a gente aperta, onde a gente consegue adicionar uma mira ali no meio da tela para quem gosta desse tipo de coisa. No entanto, é importante deixar claro aqui nesse vídeo que esse monitor não tem como público-alvo o pessoal que joga. Então, por exemplo, a taxa de atualização dele é de 75 Hz, que talvez não seja o suficiente aí para muitos jogadores. Ele não tem suporte para HDMI 2.1 e sim 2.0. Ele não tem suporte para HDR e também não tem suporte para VRR, que poderia estar sendo utilizado, por exemplo, aí
no PlayStation 5. E para os jogadores de consoles tem um ponto que é importante de eu mencionar aqui nesse vídeo. A gente testou o monitor tanto no PlayStation 5 como no Xbox Series X, e consoles de mesa não foram feitos ali para estarem rodando jogos nessa proporção de 21:9. O que isso significa? Significa que no momento que a gente conectasse um console aqui nesse monitor, a imagem do jogo de videogame que a gente está jogando deveria ficar com aquelas duas barras pretas, uma na direita e uma na esquerda, como eu mencionei anteriormente. E eu digo deveria ficar assim porque na prática isso não aconteceu. Como vocês estão vendo nessas imagens jogando aí no PlayStation 5, a imagem ficou em tela cheia, e eu sei que isso pode ser um ponto positivo para algumas pessoas, porque sei que muitos aí talvez não curtam tanto jogar com aquelas barras pretas na esquerda e na direita. A grande questão aqui é que, como jogos de videogame de consoles não foram projetados para jogar nessa proporção, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o monitor simplesmente está pegando a imagem e dando uma esticada para as laterais para estar completando a imagem e deixando ela em tela cheia. E eu sei que alguns jogadores mais exigentes talvez não curtam tanto assim tá jogando com a imagem num padrão que não é a original que foi feito para ser jogado. E também vale a pena mencionar que se você, por exemplo, acessar vídeos no YouTube ou acessar a Netflix ou outros serviços de streaming por um console como o PlayStation 5, a imagem também vai continuar ali esticada, saindo do formato original que foi feito para ser visualizado. Ainda sobre essa questão, também acho que é importante de mencionar que a gente tentou ajustar isso tanto pelo menu dos consoles como também aqui o menu do próprio monitor. Entretanto, a gente não conseguiu resolver essa questão. A gente até conseguia colocar duas barras pretas ali nas laterais, entretanto as barras pretas eram muito grandes, fazendo com que a imagem ficasse muito comprimida no centro, que também não era o formato original. Ou seja, no caso de consoles, a gente só conseguiu jogar com a imagem um pouco esticada para as laterais, ou então deixar ela mais comprimida no meio e não no formato original. De qualquer forma, se alguém tiver esse monitor, tiver algum outro jeito de solucionar essa questão, pode comentar aqui embaixo no campo de comentários, que a gente agradeceria bastante, inclusive. E para finalizar essa parte com jogos de videogame, eu, pelo menos durante a minha experiência, não tive qualquer tipo de problema ali com input lag e também não visualizei ali efeitos de rastro que chegassem a me incomodar durante os testes. Em relação à qualidade sonora, o monitor acaba não se destacando, então não esperem muita coisa aqui. De qualquer forma, vale a pena mencionar que nessa faixa de preço até existem monitores que nem possuem som. Então, entre não ter som e ter som, mas não ser lá grande coisa, como é o caso desse aqui, eu prefiro ter o som, porque no caso ali de uma emergência, ele já vai servir. De qualquer forma, já fica o aviso, se vocês são exigentes aí em relação ao som, acho que é interessante aí usar um fone de ouvido ou então investir em alguma caixinha de som externa. Em relação ao visual e ao design geral do monitor, eu gostei bastante porque é um monitor bonito, bem construído. Na parte de trás, como vocês estão vendo, na parte ali superior, ele é pintado com uma cor black piano, e na parte de baixo ele é ali texturizado, dando um visual bem legal. É também um monitor bem fino, especialmente ali na parte de cima. Já na parte de baixo é um pouco mais grosso, e se fosse para criticar alguma coisa aqui no visual e ao design dele, eu falaria das conectividades que ficam na parte de baixo, numa espécie de vão que é bem difícil de conectar, como vocês estão vendo aí nas imagens. Eu até entendo que talvez eles tenham feito dessa forma para deixar o visual do monitor mais limpo, sem as conectividades aparecendo. De qualquer forma, não acho que tenha adiantado tanto assim, porque querendo ou não, os fios sempre vão aparecer um pouco aqui na parte de baixo, sabe? Mas, enfim, é um detalhe que pelo menos eu não curti tanto pela dificuldade de até mesmo enxergar as conectividades. E falando sobre as conexões, ele tem uma porta HDMI, uma USB, uma DisplayPort e uma P2 também, caso você precise, por exemplo, conectar algum fone de ouvido. Mas vamos então agora aqui para o resumo final sobre esse monitor. Mas antes, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição e também no campo de comentários fixado, vai estar o link diretamente para esse monitor, caso vocês queiram ali conferir o preço e tá fazendo a compra caso estejam interessados. E também lembrando, se você chegou até essa parte do vídeo, tá gostando do conteúdo, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo, isso ajuda bastante a gente. E também não esqueçam aí de estar se inscrevendo no nosso canal para não perder mais conteúdos como esse aqui. Depois de todos os testes que a gente fez com ele, eu diria que esse monitor aqui é mais indicado para o pessoal que de fato quer ali um monitor para estudo ou para trabalho, pois o fato dele ser um monitor com uma proporção de 21:9 e dá pra gente mais visualização se comparado a um monitor tradicional, realmente ajuda bastante e de fato pode agilizar as nossas atividades a depender do que a gente estiver fazendo. E além disso, ele é um monitor que tem uma imagem legal, ele já vem com som, tudo bem que o som não é lá essas coisas, mas para esse tipo de atividade talvez
já seja o suficiente. Então eu diria que sim, para esse tipo de público é provável que fique bem aí satisfeito com ele. No entanto, se você é uma pessoa que está procurando um monitor mais para ver vídeos, filmes, séries ou mesmo jogar jogos de videogame, nesse caso eu recomendo vocês levarem em consideração todos os detalhes que a gente mencionou no decorrer desse vídeo para ver se para você vale ou não vale a pena estar fazendo um investimento nesse monitor. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? E se alguém aí já tiver esse monitor, não esqueça de colocar aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua experiência para estar complementando esse vídeo. E também, se vocês tiverem outras sugestões de vídeo, de monitores, quem sabe comparações, também podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Mais uma vez, lembrando, o apoio de vocês é muito importante, e aqui embaixo também vai estar o link diretamente para a loja, caso vocês tenham ficado aí interessados no monitor. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!